Deus abençoe a todos, Deus abençoe você. Obrigado por essa participação. E continuando a nossa aula, né? Número 2 agora, vamos ler alguns textos de Ellen White e já entrar na prática, tá? O primeiro que eu quero ler está escrito assim: os que desejam possuir espírito claro para discernir os planos de Satanás, devem ter os apetites físicos sob o domínio da razão e da consciência. Texto muito importante, que tem várias lições aqui para a gente. O que eu tenho que fazer, então, para discernir os planos de Satanás para me atacar? Eu tenho que estar com os apetites sobre o controle, sobre o domínio do que? Da razão e da consciência. O que é razão? É as nossas escolhas, é o nosso poder de decisão, é o livre-arbítrio. E o que é consciência? É a voz do Espírito Santo. Por isso que eu quero deixar bem claro hoje aqui, que quem faz todas as mudanças na nossa vida não somos nós. Nós somos fraquinhos, nós não conseguimos resistir ao apetite. Por isso que na última aula a gente falou da compra. Se você não tem nada em casa que te faça mal, você não vai comer, não vai beber. Então capriche na compra, faça a lista de joelhos, só relembrando da aula passada, né? E quem faz a reforma é o Espírito Santo, mas eu tenho que fazer a minha parte. Se eu ficar comprando um monte de porcaria, como que o Espírito Santo vai fazer a reforma? Eu tenho que decidir, fazer as minhas escolhas, comprar corretamente, com oração, e então aí o Espírito Santo pode agir na minha vida. Então, consciência é a voz do Espírito Santo. É, e o vigor ou fraqueza da mente tem muito a ver com a nossa utilidade no mundo e da nossa salvação, tá? Então, a fraqueza da mente. Então, para eu fortalecer a mente, eu tenho que fortalecer o quê? O físico, porque a mente está ligada no físico. Por isso que 90% das doenças começam na mente. A mente está enfraquecida porque o físico está enfraquecido. A intemperança de qualquer espécie é uma violação das leis do nosso ser, das leis naturais que Deus criou. Ele é o autor dessas leis, porque ele sabe como que a gente vive, ele sabe como que ele nos criou, ele conhece a nossa máquina que ele formou e essa máquina precisa de certos tipos de nutrientes e não de outros que a gente está acostumado. O pecado torna-se atrativo pela cobertura de luz de que Satanás o reveste. Olha só. E ele se alegra quando pode manter a igreja em seus hábitos diários, sob a tirania do costume, como os pagãos, permitindo que o apetite nos governe. Olha só, está bem claro aqui o que Deus espera da gente. É só a gente tomar as nossas decisões com responsabilidade, que Deus deu essa responsabilidade para a gente e escolher o apetite correto, dominar o apetite. Homens e mulheres de inteligência ficam com as faculdades morais obscurecidas em virtude da intemperança de qualquer espécie, estão pouco acima dos pagãos. Satanás está continuamente atraindo o povo da luz salvadora, sem consideração para com a saúde física, mental e moral. Então tá aí, gente. Esse é o plano de Deus. A gente aceita ou não. Quando nós queremos que Deus dirija a nossa vida, ele tem que dirigir na área do apetite, da saúde física. Quando nós queremos que o Espírito Santo desça como chuva temporã, para depois a gente receber a serôdia, é entregar tudo, deixar ele transformar tudo, mudar tudo. Por isso que hoje a gente vai falar sobre os dois pontos mais interessantes que eu gosto.
os amigos da saúde e os inimigos da saúde. Como eu deixei bem claro agora que quem faz as mudanças é o Espírito Santo, mas eu tenho que saber o que que Deus fala que são amigos da nossa saúde e o que que a ciência fala, porque a ciência vem de Deus. O autor da ciência é Deus. Todo o conhecimento e a sabedoria vem de Deus. Então vamos lá, amigos da saúde. Primeiro amigo da saúde, cereais integrais. Por que integrais? Você me faz a pergunta. Porque foi do jeito que Deus criou. Se a gente deixa o ser humano mexer no que Deus criou, fica refinado, fica industrializado, que causam grandes problemas. Como a gente falou na outra vez, semana passada, sobre os produtos químicos, né? Por quê? Porque o homem foi lá e meteu a colher onde não devia. E a Anvisa hoje, aqui no Brasil, autoriza os aditivos alimentares, que são tudo químico e cancerígeno e que intoxica a nossa vida. Então, primeira coisa, cereais integrais, do jeito que Deus criou. Segundo, frutas. E eu divido aqui frutas e frutas secas. As frutas secas também são muito importantes. Ela tem uma concentração maior porque perde umidade, então ela concentra. Fiz uma pesquisa no Ceasa, aqui em São Paulo, nós temos mais de 100 tipos de frutas no Ceasa, de todas as regiões do Brasil e de outros países. O Ceasa é o maior distribuidor de frutas e verduras do Brasil. Legumes, verduras, são os vegetais, são as folhas que Deus deu depois do pecado para Adão e Eva comerem, e são os legumes que ele deu antes, tudo que tem semente. Desses dois, eu fiz a pesquisa lá no Ceasa, tem mais de 200 produtos diferentes, para todos os gostos, para todos os sabores, para você usar bastante. Eu tenho uma dieta chamada, a gente apelidou era de caloria zero, porque na verdade é caloria negativa, porque normalmente você gasta para fazer a digestão de 100 gramas ou 100 ml de alimento, você gasta 40 calorias. O corpo gasta 40 calorias. E se nesses 100 gramas tiver menos de 40, o que acontece? Você está emagrecendo. Você está gastando mais caloria para fazer a digestão do que tem caloria nesse alimento. Então, olha aí, ó, tão fácil assim. Gastar mais caloria do que consome. Simples assim. Então, verduras e legumes são os que têm mais baixa caloria. E você pode comer à vontade, encher o prato mesmo. E aí, completa com 2 colheres de arroz e uma concha de feijão. É o suficiente. Você não precisa mais do que 2 colheres de arroz integral e uma concha de feijão. O resto tem que ser legumes, saladas, à vontade. Um prato, 2 pratos, quanto você quiser. E coma primeiro a alimentação crua, porque é o que o organismo que foi criado por Deus quer. E se você comer primeiro feijão e arroz, ele vai dizer: opa, o que está entrando aqui? Isso aqui eu não conheço. E ele já começa a reagir contra. Então, coma primeiro o cru e depois vai no cozido. Leguminosas. Que são as leguminosas? Não, são legumes, faz parte do conjunto dos legumes, mas elas são separadas, porque leguminosas é tudo que é produzido em vagem. Feijão, soja, lentilha, ervilha, grão de bico, todos os tipos de feijões, né? E aquela ervilha, tudo isso aí é leguminosa. E as leguminosas são riquíssimas em proteína. E é a proteína de mais alta qualidade, porque está do jeito que Deus fez.
porque a proteína animal tem 1.000 contraindicações. Então, ela tem uma absorção de 7. As proteínas vegetais têm uma absorção de 6. Aí o que a ciência do homem, não é de Deus, tá? O que a ciência do homem vem e fala? Ah, porque a proteína animal é melhor, mas não pensa nas 1.000 contraindicações que tem. E as proteínas de Deus, que têm uma absorção tecnicamente menor, de 7 para 6, pouquinha coisa, né? 15%, é muito melhor para a saúde. Por quê? Porque é do jeito que Deus fez. E é o que a gente precisa. Então, leguminosas precisa ter todas as refeições como fonte de proteína de primeiríssima qualidade, proteína vegetal. Oleaginosas são as castanhas que Deus deixou lá para Adão e Eva, logo no início, porque também são riquíssimas em muita coisa, só que elas são concentradas e muita gente quer comer meio quilo de castanha de uma vez. Sim, é gostoso, salgadinho e tal, né? Mas não, 3 castanhas por refeição, e ó, que eu estou sendo bonzinho, tá? Tem terapeutas dizendo aí em 3 castanhas por dia, mas 3 por refeição está bom. Mantenha dentro disso aí que você vai estar bem. Superalimentos. Inclusive, aqui no nosso NASP tem um pós-graduação de nutrição em superalimentos. Olha que legal, né? Em alimentos que eles são muito mais do que alimentos, eles são remédios. Eles têm princípios ativos que curam e que previnem todas as doenças. E eu vou citar aqui 4 para vocês. Na semana passada eu falei do alho, que é o melhor presente de Deus, desde que ele não seja nem frito nem cozido, tá? Ele tem que ser cru. Então, o alho cru é o melhor superalimento, é o melhor presente de Deus. Segundo, algas. Gente, nos países orientais, onde o consumo de algas é muito grande, eles vivem muito mais. Algas é importantíssimo, também riquíssimo em proteínas, em minerais, em muitas coisas, em enzimas, muitas coisas importantes. Outra coisa, o cogumelo. Cogumelo. Inclusive, eu estou aqui com o pastor Anderson, porque a gente tem um projeto aqui que eu estou passando para ele, para a gente produzir aqui cogumelo de forma totalmente natural. Tá? Cogumelo é fantástico. Inclusive, no cogumelo, nós encontramos a vitamina B12, que alguns aí querem dizer que só nos alimentos de origem animal que tem. Que absurdo. Será que Deus vai fazer uma vitamina onde só tem nos alimentos animais, de origem animal? De maneira nenhuma. Tem no cogumelo, em outros lugares também. E o intestino, desde que ele esteja limpinho e perfeito, ele também produz a B12. E o gengibre e a cúrcuma, 2 presentes de Deus que você não pode ficar sem usar. Gengibre para as vias respiratórias, para dores de garganta. Essa região aqui do pescoço, da garganta, quando fica inflamado, é um tipo de bactéria, que a única coisa que cura é o gengibre. Então, se você estiver tossindo, se tiver alguma coisa na garganta, gengibre. E a cúrcuma é para tudo, né? É o anti-inflamatório natural, e ele é poderosíssimo do jeito que Deus criou. E aí eu colocaria para vocês óleos medicinais, que eu conheço mais ou menos uns 100 óleos medicinais, chás medicinais, que eu tenho na minha lista aqui 225 chás medicinais, para tudo que você tem problema, Deus deixou alguma planta, algum chá medicinal importante. E nós temos mais ou menos uns 30 temperos medicinais que não precisava ser usado tempero que não seja bom para a saúde, né? Como a pimentinha, alguns tipos de pimenta, claro, e outras coisas aí que fazem muito mal. O próprio sal, que é um veneno danado. O corpo só tem condições de assimilar 7 gramas por dia de sal. Então, o que o pessoal faz? Faz aquele preparado de ervas, salgadinho um pouco, sal, né? E aí você vai usar menos sal. Bom, esses são os amigos da saúde. Todo mundo anotou aí? Qualquer coisa me pergunta lá no meu WhatsApp que você já tem.
Agora vamos lá. Infelizmente, a gente tem que falar dos inimigos da saúde. O que que a ciência da nutrição está falando sobre esses inimigos, os maiores causadores de doenças? Número um, industrializados. Tudo que passar pela mão do ser humano já era, está estragado. Segundo, e só esses dois, alimentos de origem animal, que eu chamo de alimentos mortos. Tá? Por quê? Frutas, verduras, legumes, isso aí são alimentos vivos, estão vivos quando você come. E o alimento de origem animal você não tem que matar primeiro, né? Então são alimentos mortos. Esses dois. Agora, você vai dizer, mas só esses dois que eu preciso deixar? É, diminuir e deixar e trocar e substituir, tá? Mas você vai dizer, mas quais são os industrializados? Então, eu vou dar em ordem dos maiores causadores de doença que a ciência fala, tá? E você vai entender, então, essa ordem, por que que eu escolhi assim. Primeiro e número um, açúcar refinado. Gente, esse é o maior inimigo da sociedade moderna. 50% das doenças, o açúcar refinado é o responsável por elas. Então, substitua, faça de tudo, não compre, não tenha em casa açúcar refinado, risca da lista de compras, e você vai ver que você está já prevenindo 50% das doenças, e no caso, você está fazendo 50% da reforma de saúde, né? Uma coisinha só. Tão simples. Segundo, dos industrializados, gordura saturada e gordura trans. Evite frituras. Hoje tem air fry, né? Air fry para resolver o problema. Tem mil uma maneiras de você substituir. Pastel assado, quibe assado, tanta coisa que hoje, com a internet, nós temos acesso a todas essas receitas maravilhosas. Terceiro, nós já falamos um pouquinho, são os refinados, que a gente classifica ele como os alimentos brancos. São aqueles que não trazem nada de nutrição para você. Só para você ter uma ideia da diferença do arroz integral para o arroz branco, o arroz branco só tem 9% de nutrientes. O 91% é perdido na, na industrialização, em brunir o arroz, em tirar aquela película maravilhosa que Deus colocou ali, onde está cheio de nutrientes. Diabetes, cura com arroz integral. Previne com arroz integral. Hipertensão, coma arroz integral. Você vai ver que acaba tudo. Um monte de doenças acabam. Aditivos alimentares, a gente já falou bastante disso na outra aula, e eu hoje também já repeti, todas as químicas que estão autorizadas as indústrias de alimentação usarem para que o alimento dure mais, fique no supermercado por mais tempo, só que eles são totalmente mortais e anti-saúde. Transgênicos. Sabe o que eu tenho a dizer sobre os transgênicos? Ore antes de comer, porque hoje tudo é transgênico. 90% do soja é transgênico, milho 100% é transgênico, o trigo é transgênico. O trigo hoje tem 400% a mais de glúten. E é isso que está causando tantas doenças, doença celíaca, doenças em relação ao trigo. Por isso que deixou de ser o bordão da vida, o pão integral, o macarrão, né? Pão branco eu já nem falo, tá, gente? Isso é veneno do capeta mesmo, né? Para dizer logo claro. Então tá aí. Esses são os inimigos industrializados. Nessa ordem, tá, gente? De importância. A gordura saturada, esqueci de falar, é o responsável por 20% de todas as doenças. Desde AVC, infarto, todas as doenças circulatórias estão relacionadas, hipertensão, estão relacionadas à gordura trans e gordura saturada. Vamos lá para os mortos. Que ordem eu daria para esses alimentos de origem animal? Número um,
Esse também, ó, põe um xizinho lá, não ponha na sua lista. Os embutidos. Você sabe o que que é embutido? Tudo que vier daquela linhagem que é tipo salsicha, linguiça, né? Essas coisas aí. Tudo que põe naquele saquinho especial lá que eles dizem, né? São embutidos. Isso é lixo, gente. Isso é o que o frigorífico não aproveitou mais e que mandou, né, para jogar fora. Aí eles resolveram fazer os embutidos para ganhar um lucro a mais. E aí eles põem aquela porcaria, o resto tem osso, tem tudo, moe tudo lá, põe uns temperos bonitos, um corante bonito, fica cor de rosa, fica cheiroso, e põe naqueles tubinhos lá e manda para sua casa. Não, gente, aí é o pior, pior de tudo. Se você está nessa fase de transição, né, que ainda come alimentos de origem animal, pegue um de primeira linha, sem gordura, né, carne magra, um peito de frango, sem a pele, sem aqueles negócios lá que é cheio de gordura saturada, tá? Porque a gordura saturada está nos alimentos também mortos, de origem animal, tá tudo lá. Segundo, leite. Eu fiquei 30 anos sem beber leite, porque eu tinha sinusite. E quando eu descobri que a sinusite era o responsável, cortei o leite. Em 20 dias fiquei curado. Nunca mais tive crise tão comprida de sinusite. Eu tive umas passageiras, né? Mas depois que eu parei com leite, não. Derivados do leite, gente, se vocês fizessem um curso que eu fiz na Secretaria da Agricultura, do controle de qualidade do leite e dos derivados, você nunca chegaria perto de um queijo. E aí você vai entender por que que Deus disse: não coloque queijo na boca. É a ordem do criador dessa máquina. Temos que seguir. Ah, você está na transição? Use um queijinho branco, aquele bem furadinho de Minas, né? Aquele que a gente solta na ladeira assim, o mineiro sai correndo atrás. É uma brincadeira que falam aqui no Brasil, mas é uma realidade. Por quê? Um queijinho bom. Quanto menos curado, quanto menos problema, menos gordura. Aqueles mais gordurosos, aquele cheio de coisa verde, aquele cheio de vermezinho lá. E o pessoal acha que é o melhor, gorgonzola, não sei o quê. São venenos. Parmesão, veneno. É super curado, é o pior de todos. A molécula da gordura do queijo, ela é proteína por dentro e gordura por fora. E não tem nada no nosso organismo, nenhuma enzima, nem nada, que quebre essa molécula. Então ela tem que apodrecer primeiro, para depois o corpo ver o que que ele vai fazer. Por isso que 18 a 24 horas para fazer a digestão de um queijo, de um pedaço de queijo que você come. Apodreceu e apodrece o corpo junto. Quarto, carnes vermelhas. Quinto, peixes. E sexto, aves. Nessa ordem. Por que primeiro a carne vermelha? Porque ela tem hormônios que são obrigados por lei no Brasil de aplicar esses hormônios e antibióticos. Também é obrigatório aplicar os antibióticos em todo o gado. E esses hormônios, esses antibióticos, vai passar para o ser humano. E por isso que a gente tem todas essas doenças relacionadas à, à fertilização, essas coisas. Peixes. A contaminação dos rios e mares está terrível. Por isso que ele está em quinto lugar aqui. Aves. Se você ainda tem lá uma criação de um franguinho, né? Caipira, daquele faz pir-pir, que ele come só milho e matinho e bichinho do mato, não come ração, ainda dá para você experimentar um pedacinho nessa transição, tá? Nem vou falar do ovo aqui, tá? Que seria o sétimo. Então, esses são os amigos da saúde e os inimigos da saúde. Sugestão, anota tudo. Se você não conseguiu anotar, pede aqui pelo WhatsApp que eu mando para você, tá bom? E que Deus te abençoe.
Foque nos amigos da saúde, que é uma lista muito grande. Mais de 100 frutas, mais de 200 legumes e verduras, para você escolher. Tá? E diminua o uso dos industrializados e os de origem animal. E você vai ter uma excelente saúde física, mente forte, vitória sobre Satanás. Que Deus te abençoe. É a minha oração nesta manhã. Amém.